Nós vamos abrir a palavra de Deus agora em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, depois nós vamos estar orando também pelos nossos pequeninos também. Vamos fazer uma oração por eles. Acredito que eles já estão indo direto lá para o cultinho. Vamos orar. 2, verso 39 ao verso 52. Diz o seguinte: E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe a sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e eram-lhe sujeitos. E sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Oremos. Amado Pai, Tua palavra está exposta no meio do Teu povo, e que ela produza fruto no nosso coração e nas nossas famílias. Nós te agradecemos pela sabedoria, pela oportunidade, ó Deus, de reencontros, oportunidade de restauração, oportunidade de novas descobertas, oportunidade de resgate, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa as famílias dessa igreja e fortalece as famílias dessa igreja. Que todos nós possamos construir famílias fortes, saudáveis, cheias do Teu Espírito. Livra as famílias dessa igreja do laço do diabo, em nome de Jesus Cristo. E que os nossos filhos cresçam em graça, cresçam em formosura, cresçam na Tua verdade, Senhor. Nós te pedimos a Tua misericórdia sobre nós. Pai bendito, que as nossas crianças possam ter, ó Deus, ali no culto infantil, ó Deus, o conhecimento da Tua palavra, e cresçam também na Tua verdade, cresçam também em estatura, cresçam no Teu conhecimento. Nós te agradecemos em tudo, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos. Já vimos alguma coisa sobre esse texto. Esse texto fala, não é, de uma oportunidade em que Jesus, como o mesmo texto fala, tinha 12 anos. E todos os anos, todos se encontravam em Jerusalém para comemorar a festa da Páscoa, como era uma ordenança de Deus. Quando o povo saiu do Egito, Ele ordenou isso a Moisés. E eles cumpriam como uma família judia, né? José, Maria e Jesus. Depois vieram os outros filhos, tal. Eles cumpriam as suas tradições como bons judeus que eram. Aos 12 anos, um menino judeu ele era emancipado. Ele passava, antes dos 12 anos, esse menino, o menino judeu, ele não se reunia junto com os homens.
eles sempre se reuniam com as mulheres, e não entrava ali no lugar onde os homens estavam, nem no templo ele fazia isso, nem na sinagoga. Os homens sempre ficavam juntos, e os meninos e as mulheres ficavam em outro lugar. E a partir dos 12 anos, o menino judeu era considerado homem, e começava a ter suas responsabilidades, né, pessoais, religiosas e também espirituais. Então Jesus, aos 12 anos, ele foi também adorar em Jerusalém, para a festa da Páscoa, e com a sua família, e ali ele teve a oportunidade de começar a ensinar os doutores da lei. Os doutores da lei só pararam para ouvir Jesus porque Jesus já estava emancipado, senão eles nem paravam para ouvir, porque Jesus não teria acesso a eles, né, como uma criança. Então Jesus esperou, né, cumprir-se o tempo das tradições dos judeus, como ele era um bom judeu, e só começou a ensinar ali no templo depois dos seus 12 anos. E naquela oportunidade, José e Maria foram com seu filho, e a gente vê na palavra que depois da festa eles voltaram para Nazaré, e eles caminharam durante um dia, né, achando que Jesus estava com ele, e Jesus não estava com ele. Jesus tinha ficado ensinando aos doutores da lei, não é? E agora a gente fica pensando, Jesus ficou lá, um pai e uma mãe segue um caminho de um dia e esquece o seu filho, né? A gente fica pensando, puxa vida, aqui foi uma demência muito grande, ou então eles se desorganizaram aquele negócio. Você, como pai e mãe, você já pensou alguma vez seguir uma viagem, depois de um dia inteiro se lembrar que o filho ficou? Hein? Não é um negócio interessante isso? Pensar um negócio. José e Maria esqueceram. Ou então eles deviam estar pensando, puxa, Maria deve ter pensado, não, ele está com José. Ou José deve ter pensado, ele está com Maria. Não tem, às vezes não tem um negócio desse, não é? Mas durante um dia inteiro o casal nem se vê, eu também acho difícil. Não é verdade? A gente fica pensando nos detalhes dessa caminhada, né? Eu sei que era uma grande multidão que vinha com eles também, que afluíam pessoas de todos os lugares para Jerusalém, para a festa da Páscoa. E depois na volta também voltavam quantidades de pessoas. Mas você pensar que os pais caminham sem o filho, não é? Durante um filho de 12 anos, durante um dia, e nem se lembra, nem para saber se ele já almoçou, já jantou, tomou café da manhã. É ou não é, turma? É um negócio esquisito, um negócio desse, né? Não é? E olha que Jesus era um bom garfo. Eu sou discípulo de Jesus. Eu sou um grande discípulo de Jesus nessa área. Jesus comia bem, porque se você começar a ler o Novo Testamento, você vai ver que de vez em quando Jesus parava na casa de um, na casa de outro, almoçava com um, jantava com outro. É um negócio bom, não é? Almoçou ali na casa de Zaqueu, vai para ali, para na casa de outro, tal. E naquele negócio do vai e vem, não vai e vem de garfo, vai e vem da palavra também. E eu, com certeza, Jesus, um menino adolescente, né, gostavam também de fazer uma boa refeição. E os pais nem se preocupavam com isso. Eu não entendo. Aí deixou um dia inteiro. Aí depois de um dia inteiro ele vinha, cadê o menino? Cadê o menino? Ficar desesperado, com certeza, né? E deve ter perguntado a um, perguntado a outro onde estava o menino. E alguns conhecia, talvez outros não. E aí voltaram mais um dia para voltar. 2 dias sem um menino. 2 dias. Na volta deve ter sido desesperador, né? Porque ele não tinha um avião, não tinha um carro, não é? Se eles tivessem carro, podia ser com alguns irmãos daqui da igreja, chegava rápido. Alguns irmãos daqui gostam, né? Chegam rápido, né? Mas não tinha carro, não tinha avião, não tinha nem bicicleta. Ou era de jegue ou era andando. Não é verdade? Então veja ali a história dessa família. A volta para Jerusalém deve ter sido algo angustiante. Procurar aquele menino que ficou, aquele menino, como é que ele fez um negócio desse com a mãe dele. E Maria sabia que ele era Emanuel, José também, Deus conosco. Eita, olha,
conheciam a deidade do Filho, mas também conheciam a humanidade do Filho. Jesus era Deus homem, Deus que se fez homem. E aí voltaram e encontraram ele ensinando os doutores da lei. E Jesus era incansável no ensino. Estava ali ensinando aos doutores da lei, e os doutores da lei se maravilhavam, não é, com as palavras de Jesus. E a mãe perguntou: meu filho, se você ler aí, ó, no verso 48, e quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe a sua mãe: por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos te procuravam, mas você aprontou conosco, hein, Jesus? Vai levar uma estabicada, viu? Mas Jesus chegou para ela e lhe disse: por que é que vocês me procuravam? Vocês não sabiam que convém tratar dos negócios do meu pai? Ali Jesus falando com Maria, ele já não falava com Maria como o filho de Maria, mas ele falava com Maria, ele não falava com Maria como o filho do homem, mas ele falava com Maria como o filho de Deus. A retórica com Maria naquele momento foi outra. Maria, você procurava o seu filho, mas quem está aqui agora é o Filho do Deus vivo, o unigênito do Pai. Por que vocês me procuravam, se vocês sabiam que eu trato dos negócios do meu Pai? Palavra bonita do Senhor. Chega, acalantou o coração de Maria, que ela guardava no coração aquelas coisas, não é, calada. Ela guardava em silêncio aquelas coisas no coração. Diz as Escrituras, no verso 50 diz assim: e eles não compreenderam as palavras que ele dizia, e desceu com eles e foi para Nazaré, e ela lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas aquelas coisas. Agora, o que nós queremos tratar nessa perda súbita de Jesus no caminho, no meio do caminho? Jesus foi perdido no meio do caminho. Trazendo isso para a nossa realidade, pessoal, tem muitas famílias dentro da igreja, que começam momentos esfuziantes com Jesus Cristo, experiências sobrenaturais, não é? Restauração familiar. Aqui tem muitos exemplos de restaurações profundas. Aqui tem exemplo de pessoas que você conhecesse antes e dizia assim: não, peraí, isso é um milagre maior do que curar de AIDS, do que curar de câncer. Porque a restauração de uma família, ela vai no âmago, no interior do homem, e trata as raízes emocionais, morais, relacionais de vários indivíduos dentro da família. Deus cura a alma, Deus cura relacionamentos, Deus promove perdão, restauração, Deus promove vida àquilo que estava morto. Muitas vezes o amor do casal tinha morrido, mas Deus ressuscitou aquele amor. Muitas vezes o relacionamento de pai e filho só era pro forma, porque não existia mais um filho que amava o pai, nem um pai que amava o filho. Haviam dois habitantes de uma mesma casa. E nós vemos milagres tremendos dentro da família. E aqui tem muitos exemplos disso. Talvez alguns de vocês não saibam, não conheçam, né, todas as histórias, mas eu, como pastor, conheço pelo menos a esmagadora maioria das histórias. Só não conheço aqueles que ainda não conheço pessoalmente. Mas quem eu conheço pessoalmente, eu conheço a história profundamente, porque eu gosto de ir fundo no acompanhamento das famílias da igreja. Claro, à medida que a família me permita ir. Né? Mas eu conheço a história de muitas famílias nessa igreja. Pessoas que hoje ministram a palavra de Deus e chegaram aqui um trapo. Só chegou a casca. E foi Deus que colocou carne no meio de ossos secos. Ossos secos. Chegou uma família cemitério. Haviam mortos apenas. Mas Deus colocou carne e ressuscitou famílias nesse lugar. E muitas vezes as famílias chegam ao Senhor dilaceradas pela vida, pelo tempo, pelo diabo, pelas concupiscências, né,
da carne, dos olhos, pelas filosofias desse mundo, e as famílias chegam dilaceradas, e aí começa uma vida esfuziante com Deus, de restauração, de graça, de reconstrução. Agora, no meio do caminho da jornada com o Senhor Jesus Cristo, e quando nós começamos uma jornada com Ele, é porque nós temos um alvo a chegar, e o alvo é o céu. E eu preguei aqui no domingo passado de manhã sobre a realidade do céu. E fizemos uma turnê bíblica sobre a realidade do céu. Sabe por quê, pessoal? Porque senão, se a gente não compreender e não tiver focado na realidade do céu, e que nós somos, que o homem, quando está em Cristo, ele passa a ser um cidadão do céu, a fé dele fica focada só nos prazeres dessa vida e só no que esta vida, nesta terra, pode proporcionar. A sua fé sempre vai funcionar apenas dentro de um âmbito horizontal e não vertical. Eita, Deus vai me abençoar, eita, Deus vai me dar, eita, Deus vai me livrar, eita, Deus vai me socorrer. Meu irmão, eu entendo que tudo isso Deus pode fazer, que quer fazer. Mas se nós não entendermos que nós somos cidadãos dos céus, e que o nosso alvo são os céus, é a Jerusalém celestial, a nossa fé fica numa perspectiva apenas horizontal e não numa perspectiva vertical. Começamos a perder de vista o valor da sobrenaturalidade, a urgência de uma vida de santidade com Deus, a urgência de vidas salvas em Cristo e não Deus suprir as minhas necessidades, ou seja, Deus deixa de ser particular e Deus passa a ser, através de mim, uma solução para os povos. O Israel pecou contra Deus e foi escrava na Babilônia e na Síria, porque Israel adotou Deus, começou a enxergar Deus numa perspectiva particular, o Deus de Israel. Deus tinha que atender Israel e não Israel realizar a vontade de Deus. Então, dentro dessa perspectiva de particularidade, de egoísmo, né, da fé, porque existe fé egoísta, fé que olha para os meus benefícios, para as minhas necessidades, e não olha para a necessidade do outro, a necessidade dos povos, a necessidade da igreja. Quando a gente perde essa perspectiva, a gente começa a ter uma vida egoísta. Começa a ver Deus como uma solução momentânea para o meu problema, e não a solução eterna para o problema da humanidade. Então a perspectiva do céu, ela tem que ser muito clara, para que a gente entenda que o homem é salvo por Cristo, para que Cristo seja exaltado e vidas cheguem a Ele através deste homem. E aí, o que é que acontece? Começa a jornada. Uma família conhece o Deus Salvador, o Deus miraculoso, o Deus sobrenatural, o Deus que criou os indivíduos dessa família e tem restaurado os indivíduos dessa família. E no meio do caminho, por causa dos compromissos, por causa das urgências, das emergências, por causa da corrida pelo pão, por causa dos intempéries, por causa dos relacionamentos às vezes mal trabalhados e das questões mal resolvidas, as famílias começam, e dos maus hábitos familiares, as famílias começam a perder Jesus no meio do caminho. E começam a viver numa perspectiva apenas de eclesiástica do que uma perspectiva essencialmente espiritual. O importante é estar na igreja. Qual é a sua igreja? A minha igreja é a igreja do Nazareno Boa Viagem. Você é o quê? Eu sou evangélico. Nós, claro, todos nós somos membros de uma igreja local. Isso é uma perspectiva da igreja visível. A igreja visível está organizada em igrejas locais, tem que ser. Nós não somos onipresentes. Agora, existe a perspectiva da igreja invisível, a igreja de Jesus em todo o universo. Muitas pessoas são membros de uma igreja local, mas talvez não sejam membros da igreja invisível. Muitas pessoas conhecem a igreja local, mas talvez não conheçam o Senhor da igreja. Uma perspectiva de localidade e perdendo de vista a perspectiva da universalidade da fé cristã, que exige um relacionamento íntimo, contínuo, regular
com o Espírito Santo, e não apenas com a igreja. A igreja é importante, mas o relacionamento particular com o Espírito Santo, um relacionamento pessoal, um relacionamento familiar com a pessoa do Espírito Santo é indispensável. E tem pessoas e famílias que perderam Jesus no meio do caminho e estão dentro da igreja, porque perderam a perspectiva de intimidade. A primeira perspectiva que uma família, quando perde Jesus no meio do caminho, que ela começa a vislumbrar, é a perspectiva da intimidade espiritual dentro de casa. Uma família que continua com Jesus entre eles é uma família que tem intimidade espiritual. Eu sei o que minha esposa passa e oro por ela, sou cobertura de oração por ela. Ela sabe o que passa comigo, ela é cobertura de oração da minha vida. Eu sei o que meus filhos passam, sou cobertura de oração para eles. Eles sabem o que eu passo e eles são cobertura de oração por mim. Nós somos uma equipe, não somos um punhado de pessoas dentro de uma casa. Nós somos um time que andamos juntos e nos cobrimos espiritualmente juntos. A perspectiva da verticalidade familiar é uma perspectiva da intimidade da família com o seu Deus. E quando as famílias perdem Jesus no meio do caminho, a primeira coisa que elas perdem é a capacidade de ver algo sobrenatural acontecendo dentro do seu lar. Eles começam a invocar pilares, talvez morais, para confrontar uns aos outros, e esquecem que eles são ajudadores uns dos outros. Perdendo a perspectiva da verticalidade, evidentemente, a perspectiva do relacionamento horizontal é afetado. Se a família perdendo Jesus no meio do caminho, ela perde essa perspectiva de intimidade espiritual, ela começa a perder valores espirituais. Começam a deixar de ver o sobrenatural de Deus acontecendo em seu lar. Começam a ver o outro, não na perspectiva de importância para Deus, mas que o outro veja a minha necessidade, prioriza a necessidade e não a glória de Deus. Começam a não serem companheiros de oração, mas tem famílias que começam a disputar para ver quem é mais espiritual em casa, para confrontar um ao outro em casa. E nós, como família, precisamos, em primeiro lugar, mantermos essa intimidade espiritual com Deus em casa, através da oração, da consagração em família, do conhecimento da verdade, conhecimento da Bíblia, para que nós profetizemos sobre o outro a palavra, e não o que nos apraz, o que é importante para nós, mas sim o que é importante para Deus, o que é prioritário para a pessoa. Queremos famílias espirituais com seus membros espirituais. Quando começa a se perder Jesus no meio do caminho, um integrante daquela família começa a sobrecarregar o outro até o momento em que o outro não suporta mais e rompe a corda. Porque não existe unidade espiritual em casa. E muitas famílias têm perdido Jesus no meio do caminho, e vemos essa perspectiva da verticalidade da família presente dentro dos lares. Não existe oração em casa. Não existe intimidade dos seus membros, na sua totalidade, em casa. Um sobrecarrega o outro e cobra do outro, e não cobre o outro em oração. Quando famílias perdem Jesus no meio do caminho, elas perdem a capacidade de entrar no Santo dos Santos e usufruir das oportunidades que isso nos gera, que Deus coloca à nossa disposição. Quando famílias perdem Jesus no meio do caminho, elas perdem capacidade de olhar para o outro com um olhar de amor, com o olhar de que o outro precisa de mim, e não apenas eu preciso do outro. Elas perdem a capacidade de migrar em direção à necessidade do outro,
porque começam a querer que o outro migre em direção à sua própria necessidade pessoal. Perdi Jesus no meio do caminho. Começa a tomar conta do coração do homem o quê? O egoísmo. Então, os integrantes da minha família começam a passar a existir para me satisfazer e não o contrário. Famílias que têm perdido Jesus no meio do caminho. Aí começa o desrespeito, começa a sobrecarga, começa as acusações. Porque as famílias estão perdendo Jesus no meio do caminho. Começam a ver o que plantaram na vida dos seus filhos. Se você plantou uma boa semente na vida do seu filho e criou ele dentro da igreja do Senhor Jesus, e teve uma vida espiritual em casa, e ensinou a ele a palavra, eles vão crescer firmes em Jesus Cristo. Se você foi negligente com seu filho, claro que não 100% depende de você, mas a maior parte depende de você, muito provavelmente o seu filho vai crescer no mundo sem Deus. Então, quando começamos a perder Jesus no meio do caminho, nós começamos a trocar as prioridades dentro da nossa casa, valorizar mais a minha programação do que a programação familiar com Deus. Famílias que perdem Jesus no meio do caminho são aquelas famílias que perderam a capacidade de perdoar. Elas já não conseguem olhar para o outro mais com olhos de ternura, mas com olhos de cobrança e acusação. Eu não espero que famílias que amam mais as pessoas que estão de fora da família do que os próprios familiares. Nós começamos a perder a esperança na salvação e na restauração do outro, quando nós perdemos Jesus no meio do caminho. Eu sei que cada família é um caso e é uma história. Cada família aqui tem uma história de vida. Porque aqui tem muitas famílias, mas tem mais pessoas do que famílias. E cada pessoa dessas famílias também tem uma história de vida. E coordenar tudo dentro de uma família às vezes não é tão fácil. E devemos trazer os princípios da palavra para dentro da nossa realidade familiar. Hoje é Dia dos Pais, é um momento em que celebramos a família. Claro que todos os dias nós devemos celebrar a nossa família. Mas existem alguns dias especiais que nós podemos ser mais enfáticos com relação aos relacionamentos familiares. E quando nós perdemos Jesus no meio do caminho, como eu ia falando, nós perdemos a capacidade de olhar para o outro com olhar de ternura e olhar de esperança. Começamos a olhar para o outro com olhar de cobrança. Deixamos de ser ajudadores para exigir que sejamos ajudados. Estamos perdendo, quando esses sintomas começam a aparecer, indica que estamos perdendo Jesus pelo meio do caminho. Há muitos anos atrás, acho que antes da gente iniciar essa igreja, Deus nos deu uma palavra muito forte a mim e minha esposa. Nós estávamos passando por um momento de tribulação lá em casa, e aí paramos e fomos orar, conversar com Deus sobre aquilo, e Deus disse assim: falta oração em tua casa, me busca mais. Ninguém está livre, irmão, de ser tomado pelos furacões da vida, pelo cotidiano. Ninguém está livre. Precisamos ser vigilantes. Deus nos exorta à vigilância. E não podemos deixar isso acontecer dentro dos nossos lares. Perder a perspectiva do céu, perder a perspectiva do outro que está ao nosso lado e amar mais o outro do que nós mesmos. Perder a perspectiva da necessidade daquele que você mais ama. Perder a capacidade de perdoar os seus próprios familiares. Como é que nós vamos nos quebrantar diante dos nossos inimigos, como diz Jesus, que devemos amar aqueles os nossos inimigos? Devemos perdoar os nossos inimigos. Devemos dar outra face quando ele bate na outra.
Como é que nós vamos alcançar um padrão de perdão e de acolhimento do indivíduo humano se nós não conseguimos nos quebrantar nem diante daqueles que estão conosco todos os dias em nossa casa? Como podemos perdoar uma pessoa que não conhecemos, que talvez sejam injustas conosco, façam mal, se não conseguimos perdoar aqueles que nós conhecemos dentro da nossa casa, nossa família? A perspectiva do perdão, ela é uma consequência da vida saudável espiritual com Deus. Porque ninguém aqui pode dizer que não precisa de perdão. Quantos aqui não precisam da misericórdia e da graça de Deus, e da misericórdia e do perdão daqueles que você ama, com que vocês convivem? Não tem esse. Ninguém consegue viver sem graça, sem misericórdia. Famílias que perdem Jesus de vista, Jesus no meio do caminho, são famílias que perdem a perspectiva do relacionamento familiar. Perdem capacidade de amar, perdem capacidade de perdoar, perdem capacidade de se alegrar com o sucesso do outro, ver o outro como um concorrente seu, dentro da sua própria família, porque perderam Jesus no meio do caminho. A vida com Cristo, irmãos, é algo essencial para que você e sua família possam começar a carreira juntos e terminar a carreira juntos. Não considere a hipótese da sua família não conseguir terminar a carreira juntos. Sua família nasceu e foi criada para prevalecer em Cristo Jesus. Família que perdem Jesus de vista são aquelas que perdem a capacidade de dialogar, de encontrar soluções dentro de casa e começam a procurar soluções fora de casa. Como é que podemos ter famílias saudáveis se a minha maior amiga não está na minha casa? Se o maior amigo da minha esposa não está na casa dela? A minha maior e melhor amiga é minha esposa e será para sempre. A minha eterna confidente, companheira fiel. Podemos comer 1 quilo de sal junto. E assim a família tem que andar. O seu melhor amigo está dentro da sua casa, a sua melhor amiga está dentro da casa. Quando nós conhecemos a misericórdia e o amor de Deus, Deus começa a nos dar olhos uns para os outros, olhos de ternura, olhos de graça, e começam a renovar a nossa esperança e o nosso posicionamento com o outro. Deus começa a nutrir dentro do nosso coração um amor que é inquebrável. E mostra que eu posso confiar naquela que Ele me deu para me acompanhar para o resto da minha vida. Quantas vezes Ele me falou isso? Que mesmo sem a gente conhecê-lo, Ele tinha nos separado um para o outro. E você e sua esposa, entendam. Você, sua esposa e seus filhos devem viver e prevalecer com Cristo Jesus. Vocês são um time que vai vencer unido. Não vão conseguir vencer separados. Não deixe o diabo colocar um contra o outro. Busquem a Deus para que vocês sejam uma equipe organizada, unida. E deixe Jesus, encontre Jesus no meio do caminho, nem que você tenha que voltar um dia de viagem. Mas paguem o preço do retorno à centralidade de Cristo dentro do seu casamento, dentro do seu relacionamento familiar. Através do arrependimento, através do perdão, através do quebrantamento, através da busca de Deus, através da priorização do Deus vivo em seu lar, através da priorização da sua família para a sua vida na terra.
O marido deve colocar a esposa em primeiro lugar, só que está em primeiro lugar é Deus, segundo lugar é o cônjuge. As prioridades devem vir corretamente. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e que Ele seja o alvo da sua adoração. Coloque a sua esposa como a sua grande, melhor e única amiga, verdadeira amiga, e o seu marido e vice-versa. Eles são, o cônjuge é a prioridade nossa na terra. Os seus filhos vêm em terceiro lugar, que são seus grandes amigos também, mas em primeiro lugar o casal, porque o casal começa junto e termina junto. Os filhos batem asas e formam suas famílias. Não deixe que enxergue os seus filhos como uma grande bênção na sua família, mas que não sejam muletas do seu casamento. Que o seu casamento ele tenha um conteúdo próprio, que prevaleça quando os filhos estão em casa e prevaleça quando os filhos se forem. Busque em Deus a capacidade de poder olhar para o outro com ternura e com graça, e não como um concorrente ou alguém que disputa com você. Vocês são uma equipe, vocês não estão um contra o outro, vocês estão a favor um do outro e vão vencer juntos, e Cristo Jesus abençoará a sua família. Que o Senhor possa lhe dar a capacidade de ir procurar onde você perdeu Jesus, onde Ele saiu da sua vista, onde você deixou de enxergá-lo. Volte urgentemente em nome de Jesus Cristo. Não perca Jesus de vista, não perca Jesus no meio do caminho. Deixe a sua família ter o Senhor de toda a glória como a centralidade do seu lar, e permaneçam diante dele. Você e sua família foram feitos para prevalecer, e vocês são um time que devem andar juntos. Amém, igreja? Vamos ficar de pé.